Então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então os Benai Elohim, vieram para cá, hibridizaram com seres humanos e começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá o metade boi, que é o centauro, metade humana, sereias. Começou qualquer coisa que você imagina. Coisas bizarras aconteceram porque, como você mesmo disse nos livros de Gênesis, está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Olha, foi tão horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. E o texto de Gênesis 6 começa assim, dizendo, ora, porque a Bíblia tem gaps no livro de Gênesis enormes, sem nenhuma explicação, sem dar nenhuma satisfação. Isso que é interessante. Só um parêntese aqui. Por exemplo, Adão e Eva. Eles devem ter vivido numa bolha. Se eles foram criados, como dizem os judeus, nas genealogias deles e tudo mais, há 6.000 anos atrás, o que é brincadeira do ponto de vista antropológico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista de datação, em qualquer perspectiva de datação, 6.000 anos atrás foi ontem. Então, ou eles foram criados Homo sapiens sapiens dentro de uma bolha, porque o fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização superestruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, e era uma vida frugal, de natureza, de convívio, de sustentabilidade natural, aquela coisa simples, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram, Curioso isso. os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Então, os nefilins. Mas antes dos nefilins, antes dos Benai Elohim se hibridizarem com os humanos, com as mulheres humanas, e gerarem os nefilim, os filhos dos que caíram, que são esses entes gigantescos e poderosos, que é coerente com todos os mitos dos povos, contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito, da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes, que se tornaram os seres poderosos que governaram toda a antiguidade. Isso está dito no livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis também completa dizendo que a presença dessa hibridização
corrompeu não apenas a humanidade, uma espécie de ilha do Dr. Monroe. Você já viu esse filme com Alain Delon e o Val Kilmer? Eram experimentos genéticos. De cruzamento de humanos com animais, de todos os... Foi a ilha do Dr. Monroe que aconteceu em Gênesis no capítulo 6, porque não foram só humanos que foram hibridizados, mas o texto de Gênesis diz que eles corromperam toda a criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. E na Bíblia de etíope ou no livro de Enoque que você acha e pede aí na Amazon, vai chegar na tua casa o livro de Enoque, o livro dos gigantes, todos compostos na mesma época, entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Joséfos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco, ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi um resetting. O dilúvio está explicitamente dito, que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Deixa eu só ver se eu entendi, então, direitinho aqui. Então, você está explicando para a gente que, então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então os Benai Elohim, vieram para cá e se hibridizaram com seres humanos e começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá metade boi, que é o centauro, metade humana, sereias. Começou qualquer coisa que você imagina. Coisas bizarras aconteceram porque... Como você mesmo disse, nos livros de Gênesis está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Cruzando, inclusive, humanos com animais. E também cruzando humanos com esses seres alienígenas extraterrestres que geraram os gigantes. Foi tão horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio.
E que não foi só na Mesopotâmia, foi no mundo inteiro. Mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesmíssima história do Gênesis sobre o dilúvio. É corroboração, é validação que loucura, antropológica demais para a gente não levar a sério. O cara tem que estar com uma indisposição total para não levar isso a sério. Então, aquela coisa do que tem muito filme de Hollywood, que tem aquele laboratório, aí tem um botão que o cientista aperta e pega fogo em tudo. Então, o que acontece? Então, o experimento genético alienígena chegou num nível tão absurdo que foi necessário um reset planetário. Então, essa é muito louco isso, hein? Que na perspectiva bíblica é com Noé, sua família de 8 pessoas e seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E a história bíblica se concentra num dos filhos de Noé, que é Sem. É daí que vem a linhagem semítica. Por isso, os livros de Gênesis, logo depois do dilúvio, que termina na narrativa de páginas do Gênesis, no capítulo 7 para o capítulo 8, aí, logo depois, apesar disso tudo, a humanidade continua muito doida. Aí vem a Torre de Babel, aquela divisão das línguas, a divisão geodésica da Terra, e em seguida vem Abraão, que nasce lá na Mesopotâmia, no meio da epopeia de Gilgamesh, que conta a mesmíssima história de Noé, na Mesopotâmia. Que tem a história dos Anunnakis, que é um outro nome para os Benai Elohim, para os vigilantes. Para os Nefelins, são os gigantes, os Anunnakis são os gigantes. Aí fica todo mundo dizendo que eles vieram para fazerem coisas boazinhas. Há muito romanticismo entre nós, não foi assim. Os caras vieram para dominação mesmo, para tomar conta do negócio, para controlar e serem adorados. Eles queriam adoração, veneração. Como hoje em dia, por exemplo, a Esfinge, que era da idade das pirâmides lá no Egito, hoje em dia ela está redatada para mais de 12 mil anos de idade, porque a erosão da Esfinge não foi feita por areia, nem por tempestade de areia. Hoje em dia se sabe que foi por água. Por água, é isso mesmo. Ela ficou embaixo d'água. Aquelas pirâmides todas estiveram embaixo d'água. Que loucura. O mundo todo esteve embaixo d'água. Foi uma coisa extraordinariamente poderosa. E não durou tanto tempo assim. As águas foram minguando, os aquíferos se abriram. E a Bíblia, na linguagem antiga, diz que as águas debaixo da terra eclodiram, explodiram, e as águas de sobre o firmamento caíram, e todas as águas possíveis planetárias se ajuntaram e elevaram o nível das águas até os mais altos picos dos montes. Mas 40 dias e 40 noites depois, Noé já encontrou o primeiro pouso dele no Monte Ararat, lá na Turquia, onde eu gosto de gravar. Eu já gravei até um documentário do Gênesis ao Apocalipse, começando no Monte Ararat e terminando na ilha de Patmos, onde o Apocalipse foi dado ao apóstolo João. Não, mas você já fala desse documentário. Só queria complementar a história aqui, então, de Noé, porque agora tudo fez muito sentido para mim. Pelo menos, vamos ver se é isso que eu entendi. O fato de Noé ter salvo os animais, justamente o que ele fez, ele estava salvando os animais que não passaram por esse processo de hibridização. Isso. Então seriam os animais, digamos, puros ainda, antes dessa chegada desses alienígenas geneticistas com essa alteração que fez essas abominações. Então, a ideia, o que era, então, do dilúvio? Era salvar os animais puros, que não foram alterados geneticamente, com os casaizinhos lá, para que eles pudessem repopular a Terra, eliminar as aberrações híbridas e dar uma nova chance para a humanidade. Agora, é isso? Isso, só que esse Noé do Gênesis tem o seu recíproco em todos os outros povos da Terra. Porque não dava para botar naquela arca a quantidade de animais que precisavam ser preservados. Alguns foram salvos em arcas, outros não.
Houve outras salvações para seres que não tinham sido hibridizados, com animais que não tinham sido hibridizados, de outros modos. Como, por exemplo, você vai à Turquia e debaixo da terra você encontra civilizações a 80, 100 metros de profundidade. Eu vi isso daí. 100 metros de profundidade, onde dava para viver de 20 a 30 mil pessoas, que também se salvaram ali. Só que a narrativa do livro de Gênesis se concentra no processo e na linhagem semítica da história.